A palavra do Senhor declara: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, falou o Senhor a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora e passa este Jordão, tu e este povo, para a terra que dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta dos vossos pés, vulo dei, como disse a Moisés, desde o deserto a este Líbano até o grande rio, rio Eufrates, toda a terra dos heteus até o grande mar, para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos seus pais que lhe daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, cuidando de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Não te desvie dela, nem para a direita e nem para a esquerda, a fim que seja bem-sucedido por onde quer que andares. Não te aparte da tua boca do livro desta lei, antes medita nela de dia e de noite, para que tenha cuidados de fazer conforme tudo quanto nela que foi escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e será bem-sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não te atemorize nem te espante, porque o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que andares. Pai, essa é a tua instrução. E que a tua instrução possa, de fato, encontrar um lugar no nosso coração preparado, sem resistência. Possa encontrar na nossa vida o firme desejo de obedecer na tua palavra. E que essa obediência, de fato, possa nos fazer transicionar, Pai. Fazer viver uma nova fase, uma nova etapa, viver um novo momento na nossa vida, na expectativa, de fato, que o Senhor conhece os caminhos que nós não conhecemos. O Senhor tem planos para nós e os seus planos são, de fato, melhores do que os nossos. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos crer que o Senhor, como Criador, o Senhor, como aquele que nos gerou, de fato, tem instrução para as nossas vidas e que essa instrução possa produzir resposta em nome de Jesus. Amém. Aqui era um grande desafio, era o desafio do novo. E é interessante porque eu acredito, assim como eu, nós estamos finalizando o ano de 2021 e o ano de 2021, como o ano de 2020, ele ficou um pouco impraticável, apesar de que conseguimos fazer muitas coisas aconteceram. Eu vejo, às vezes, para a rotina da igreja, como a rotina da igreja ela foi afetada, a gente deixou de fazer tantas atividades, deixamos de fazer tantas coisas, porque ficou difícil de ajuntar o povo, ficou difícil de fazer as coisas acontecendo, e meio que a gente vai descansando, quando as coisas não vão acontecendo, a gente vai descansando, a gente já vai adotando uma nova rotina. Eu acho que é isso que acontece. A gente vai adotando uma nova rotina e aquilo que era hábito anterior já deixou de ser, a gente já adota novos hábitos e aquilo que nós tínhamos como uma visão de futuro, aquilo que nós enxergávamos como um lugar para estar, acaba que fica meio distante. E essa palavra é uma palavra de desafio, onde de fato Moisés ele havia falecido e Josué ele é chamado para viver o novo, ele é chamado para assumir uma posição e para assumir essa posição ele deveria desempenhar um papel. E eu tenho dito sistematicamente sobre isso. Deus conhece exatamente tudo que já tem dentro de você. Deus sabe exatamente os valores que foram depositados em você. Deus conhece exatamente quais são as habilidades que você é dotado. Ele sabe o que esperar de cada um de nós. Então, como Ele é o nosso Criador, como Ele é o nosso formador, Ele sabe exatamente o que você pode e o que você não pode fazer. Então, Ele conhece os seus limites. Deus conhece os seus limites. Porque Ele não pediria a nós, Ele não exigiria de nós aquilo que, de fato, nós não temos condição de responder. Então, tudo aquilo que o Senhor nos pede para fazer, nós temos sim condição de responder. Então, eu vejo que todo desafio que nos é proposto, toda etapa que nos é proposta, ela não é uma etapa para nos fazer desistir, não é uma situação para me fazer parar, não é um confronto para que eu seja derrotado, muito pelo contrário, é porque aquilo que está depositado dentro de mim deve vir para fora, ele deve ser externado para que de
fato eu reconheça os valores que estão dentro de mim. Porque a expectativa, eu consigo imaginar dessa forma, a expectativa de Deus em nós é que nós andemos segundo aquilo que nós somos formados para ser. E muitos de nós estamos fora de posição. Nós estamos fora de direção, a gente está andando aquém daquilo que é o nosso potencial ou que é a nossa realidade. Então, faz uma convocação para Josué dizendo assim, meu servo Moisés é morto. E ele dá uma seguinte instrução, levanta-te. Então, talvez porque a gente ainda não entrou na nova posição, ou porque achou que está muito complicado, ou achou que está muito complexo, a gente tende a dar uma paralisada. E eu quero te dizer algo nesta noite. Se você precisa conquistar algo, se você precisa começar a desempenhar um papel, se coloque de pé. Eu não sei quais foram os confrontos que puderam chegar até você, ou que chegaram até você, que te paralisaram, ou que te fizeram dar uma desacelerada. Mas essa instrução de Deus é levanta-te, porque agora é o seu tempo. Então, me colocar de pé é uma ação minha. Me levantar é uma ação minha. Me colocar de pé é o que eu posso fazer para poder seguir a direção de Deus. Amém? Então, quando você vê Jesus, quando ele opera a cura, quem se colocava de pé eram aqueles que eram curados. Ou seja, Jesus ele dava ordem e as pessoas simplesmente se levantavam depois da ordem. Então, a ação de me colocar de pé é minha. A ação de me levantar é minha. Então, o que tem te feito prostrar? O que é que tem surgido? Quais são as circunstâncias que têm surgido? Se tiver voltado para aquilo, você não consegue assumir a posição de governo nessa situação. Então, se você de fato quer assumir o comando, você precisa parar de dar desculpa. Amém? Parar de dar desculpa. Você tem que estar pronto. Eu costumo dizer para as pessoas que o desorganizado está sempre fora do prazo. Está sempre fora do prazo. Ele tem sempre uma desculpa pronta para apresentar. Né? Ele está sempre atrasando. Você já passou na casa do desorganizado, você sai de casa, marca o horário, 7 horas eu passo aí. Quando você chega lá, 7 horas, ele nem tomou o café dele ainda e nem sabe onde está a carteira. Aí você buzina, ele fala, peraí, estou tomando café. E na hora de sair, ele chega no carro e fala, minha carteira, não sei onde está. E volta para trás, ele atrasa você. É difícil você conviver com desordem. É difícil você conviver com pessoas que estão desorganizadas. Então, é um princípio que precisa estar na sua vida para todo sempre. Ou seja, se você quer assumir o comando, você não pode dar desculpa para nada. Se você está aqui até o dia de hoje, tudo que surgir na sua vida, querido, é um problema seu. Amém? Tudo que aparecer para você é um problema seu. Pastor, tem um problema. É problema seu. Se você que viu, se você que está ali, se você que está plantado naquele lugar, é um problema seu. Porque Deus espera que você seja um solucionador de problemas. Mas a gente ficou especialista. Tem um pastor, tem um obreiro, tem o líder não sei de onde. A gente pega e empurra para frente, ao invés de assumir uma posição. Amém? Então é um ano que você precisa assumir a sua posição. Eu falei domingo passado aqui que Deus nos entregou talentos. Ele nos entregou talentos. E Ele não vai aceitar a desculpa de eu ter enterrado o meu talento. Ele não vai ouvir as minhas desculpas do porquê não usei aquilo que Ele me deu. É porque aquilo que o Senhor me deu era pouco em relação ao que o outro recebeu. Achei que o Senhor não gostava de mim. Não, Deus te deu talentos, ou seja, Deus te deu habilidades. E Ele espera que você use a habilidade que Ele te deu. Amém? Essa é a lógica. Então, Josué, já era esperado por Deus que Josué manifestasse aqui aquilo para o qual Deus o chamou para ser. Então, Deus espera de nós que nós manifestemos a natureza dEle em nós. Amém? Então, você precisa assumir o comando. Então, esse ato de governo mostra que você foi chamado para viver algo extraordinário. Ou seja, aceitar a sua posição nessa cidade. Né? O Ednilson fez o profético aqui. E você não veio para cá, e ele declarou, na palavra que ele liberou, você não veio para cá em vão. Amém? Pode ter passado
300 mil problemas para chegar até o dia de hoje. Mas acredite, você não está aqui em vão. Existe algo para que você pode fazer nesse tempo, nessa geração, no lugar onde você está plantado. Você quer corrigir o curso da sua história? Se disponibiliza para Deus. Amém? Você quer corrigir o seu caminho? Se disponibiliza para Deus. Se apresenta para Deus. Deus, eis-me aqui. Existem coisas para resolver, mas eu me apresento. Me apresento. Por quê? Porque se você está aqui, Deus quer usar alguma coisa que tem na sua vida para alguma coisa na vida de alguém. Amém? Eu entendo que o evangelho não termina em mim. Né? Porque a sensação que a gente tem é que as pessoas aceitam Jesus e acabou. Não, já me salvei. Né? Não, estou salvo. E agora? Não, agora eu não faço nada. Agora eu venho para o culto, sento no banco, escuto uma boa palavra, escuto um louvor e vou para casa. Não. Só iniciou o processo na sua vida. Só iniciou uma fase na sua vida. Só inaugurou um tempo na sua vida. E é fundamental que você comece a colocar em prática todo o ensinamento que você tem recebido. Porque o que eu tenho visto, e eu falo isso, talvez muitos de nós que aqui está, não precisa ouvir mais um sermão. Não precisa ouvir mais uma mensagem. Você não precisa de mais uma palavra pregada. Talvez, se você tiver a oportunidade de pregar essa palavra que eu falei, você vai falar ela tão bem quanto ou melhor do que eu. Talvez você não precise de mais uma instrução, mas o que está pegando é que as instruções que você vem sendo submetido, elas não têm sido colocadas em prática. A gente tem escutado mensagens em cima de mensagens, mas a gente não tem colocado em prática uma terça parte das mensagens que nós estamos escutando. Às vezes a gente sai do culto e fala, nossa, pastor, que culto tremendo. Tá, legal, mas o que isso vai fazer na sua vida? O que você está aplicando de tudo aquilo que foi tremendo que você ouviu? O que essa instrução, de fato, está reverberando sobre a sua estrutura? O que a palavra, esses dias eu estava vendo uma caixinha de pergunta, aí alguém perguntou assim para o pastor, pastor, o que eu faço para minha mulher se converter? Só eu lá em casa sou convertido. Eu pensei comigo, eu falei, só que ele converteu e não mudou nada, porque acho que a mulher dele não viu a mudança. Na minha visão, ele se converteu, o evangelho não produziu uma nova natureza nele, ao ponto em que ela olhasse para ele e falava, uau, essa vida que você está vivendo me interessa. Porque é isso que faz com que as pessoas se interessem pelo evangelho. A vida que você está vivendo desperta interesse. Foi assim comigo. Minha esposa se converteu. De repente, ela chegou em casa com novidade. Sou crente. Eu falo, tá, e o que acontece com isso agora? Tem culto de senhoras na terça, tem culto não sei das quantas na quinta, tem reunião não sei das quantas na sexta e tem culto no domingo. Você me leva para a igreja? Levo. E ela foi indo para a igreja, e à medida em que ela estava indo, não era que ela era uma pessoa ruim, não, vou deixar isso bem claro. À medida em que ela estava indo para a igreja, algumas coisas que eram conflitos nossos desapareceram. Desapareceram. Os conflitos que nós tínhamos de recém-casados, pouco tempo de casado, simplesmente desapareceram. E eu falo, alguma coisa aconteceu naquele lugar, e eu preciso ir lá para saber o que está acontecendo. Me despertou uma curiosidade. Eu falei, alguma coisa aconteceu lá. E eu fui lá, cheguei como um espião. Não fui para frequentar o culto, não. Eu fui como um espião. Cheguei lá, sentei no último banco e fiquei de um ano para ver o que estava acontecendo. Com quem ela conversa, quem eram as pessoas com quem ela tinha relacionamento dentro da igreja, como é que era o ambiente. E ela foi lá, e quando ela me você está aqui? Estou. Fui de novo. Quem sou eu hoje? Pastor. Você entende que a transformação de algumas coisas transformaram a minha vida também. Então, se você precisa que alguém mude na sua casa, talvez o que é necessário que aconteça é que o evangelho produza a transformação em você primeiro. Amém? Porque o outro precisa se despertar. Eu falo que o evangelho, ele chega nas nossas vidas,
não apenas para trazer em nós conhecimento, mas para trazer também mudança de atitude, mudança de comportamento, mudança de fala, mudança de ação. E as pessoas precisam, de fato, olhar em nós que Deus, de fato, transforma realidades. Amém? Então, se você não assume esse comando, você não vai viver uma vida extraordinária. Então, quando você encontra aquilo que você foi chamado para ser, você sai da zona de conforto e você vai viver os melhores tempos da sua vida. Tão gostoso é você entrar na sua zona de convergência. Né? Eu fico vendo aqui a alegria e a felicidade com que eles fazem isso. Né? Eu vejo a facilidade, é a convergência. Eles estão fazendo aquilo que dá prazer. Eu falo para as pessoas, quem me conhece aqui sabe disso, eu prego para um, para 100, para ninguém, prego para mim no espelho. Eu falo para mim mesmo, sozinho. É o meu prazer fazer isso. Então, não importa se está cheio, se está vazio, quem está me ouvindo, eu não tenho problema com isso. Por quê? Porque eu faço isso porque eu encontrei o meu lugar. Então, quando nós encontramos o nosso lugar, você vai começar a viver, de fato, os melhores tempos da sua vida. O que o André, como profissional, nunca conseguiu fazer, o André, servindo a Deus, conseguiu produzir. Olha que interessante. Eu confesso a você que, como profissional, financeiramente, eu sempre fui melhor do que dentro de igreja. Mas o que o pastor conseguiu, o André, pessoa física, nunca conseguiu. Estou tentando separar eu de eu mesmo, mas é uma pessoa só. Você está discernindo isso? Que quando você está servindo ao Senhor, dentro do propósito, as coisas são mais específicas, as coisas acontecem de uma maneira que você nem imagina. Ou seja, então, é importante você entender que servindo a Deus, dentro do seu propósito, você vai viver os melhores tempos da sua vida. É importante que você especifique e coloque datas às coisas. Você quer viver um ano extraordinário? Comece a colocar datas. Olha, em tal tempo eu vou ter essa resposta. Em tal tempo eu vou estar vivendo essa realidade. Sabe? Às vezes as pessoas me pedem algum favor, principalmente para arrumar computador, as pessoas sabem que eu mexo com isso. Falam, pastor, você arruma o meu computador? Eu falo assim, qual a pressa que você tem? Não tem pressa não. Vai ficar lá. Aí, daqui a 6 meses, você vai me ligar, pastor, você já arrumou o computador? Foi, você disse que eu não tinha pressa? Tem que botar data. Gente, se você não estabelecer um prazo, você simplesmente não honra o prazo. Diga que em quanto tempo, que o que você quer alcançar nesse tempo. Olha, em 1 mês eu quero alcançar esse nível de resposta. Em 2 meses eu quero alcançar esse nível de resposta. Por quê? Porque você vai começar a direcionar a sua vida para essas ações. Porque não adianta fazer promessas com coisas que você não está comprometido. Amém? Sabe quando você joga para o universo, está na moda falar isso, né? Joga para o universo que o universo te responde. Mentira. Tem essa de joga para o universo te responde. Não. É plantio e colheita. Então, você precisa entender que existe um ciclo. Então, estabeleça a data para isso acontecer. Amém? Então, tire aquilo que está dentro de você e coloque para fora. Em João 7,38, a palavra do Senhor declara, quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água vivas. Ninguém nasce grande. Gente, nasceu grande é monstro. Amém? Nasceu grande é monstro. Ninguém nasce grande. É necessário um processo. Então, faça o que é necessário fazer hoje. Porque quando... Não, faça o que é necessário fazer hoje. Tudo que você tem é o tempo chamado agora. Amanhã é fé. Você está esperando sair daqui para comer um pernil em casa? É fé. Porque você não tem esse tempo depois. A gente não tem um amanhã. Olha, até amanhã não é um hábito comum? Amanhã a gente se fala, amanhã eu te ligo. Não é um hábito comum? Isso é fé. A gente não tem esse amanhã para fazer isso. O tempo que você tem é agora. Então, o que você tem que fazer agora. Não dá para você começar a postergar as coisas, não dá para você começar a planejar as coisas para daqui, quando der certo. Não, você tem que começar a fazer e fazer agora, um envolvimento para fazer agora. Então, é importante que o tempo que você tem é o tempo chamado agora.
A presença no caminho do processo é infinitamente maior do que o processo. Isaac, quando ele cavava os poços, aonde ele ia, brotava água. O que fazia a diferença? Eram os poços que ele cavava ou a presença que ia com ele? Então, a presença que te acompanha no processo é infinitamente superior ao processo. Então, como é importante estar bem acompanhado de Deus. O salmista diz que mais vale um dia na tua presença do que 1000 dias em outro lugar. Então, mais vale um dia na companhia de Deus do que viver 1000 dias em qualquer lugar. Então, é fundamental que a presença que te acompanha, aquele que te acompanha no processo, vai fazer com que o processo se torne especial. Então, você precisa entender que você está fazendo parte de algo sobrenatural. E as suas possibilidades, elas são amplificadas quando você entende isso. Amém? Você precisa entender que Deus te prospera, Ele te abençoa para acabar com a sua ambição, para você começar a se mover por propósito. Então, Deus ele vai te abençoar no processo apenas para acabar com a sua ambição, para que você possa viver no propósito. Às vezes a gente está vivendo por ambição. Eu quero que você entenda, é fundamental que você viva pelo propósito. A palavra do Senhor diz, buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Isso é fundamental. Então, quando você entende isso, você começa a entender que trabalhar por propósito vai determinar o que você vai ter como resposta. Amém? Moisés entendeu o que era trabalhar por um propósito. Gideão entendeu o que era trabalhar por um propósito. Davi entendeu o que era trabalhar por um propósito. Então, como é importante você entender no que você está entrando. Eu sou de um tempo em que a gente tinha pressa para converter as pessoas, e as pessoas se convertiam e nem sabiam o que aconteceu. Porque nem entende o porquê fez e o que fez e como que fez. Simplesmente vai lá, se converte, aceitou Jesus. É importante que isso aconteça, é necessário que isso aconteça, mas é importante que as pessoas entendam no que estão entrando. Você sabe por que você se tornou um cristão? Você sabe o que é ser um cristão? Você sabe exatamente que fé é essa que você comunica? Que vida cristã é essa que você representa? O que é isso que aconteceu quando você se converteu? Então, é fundamental entender no que você está entrando, porque a partir daí você começa a tomar as decisões baseado no novo estilo de vida que você está vivendo. O que eu não quero que você faça é que você vá buscar conselhos depois que as coisas dão errado. Sabe, buscar conselho depois que deu tudo errado? Buscar conselho depois que as coisas desandaram? Buscar conselho depois que deu com a cabeça na parede? É importante aconselhar antes de tomar as decisões. É importante buscar e ouvir conselhos antes de tomar decisões que vão produzir impacto na sua vida. Eu não faço absolutamente nada sem falar com Deus primeiro. Sem ter a paz que excede todo o entendimento. Está com paz? Está. Eu falo que o árbitro para a minha decisão é o seguinte, tomei a decisão e dormi. Se dormiu, a decisão foi acertadíssima. Se você tomou uma decisão e aquilo roubou o meu sono, opa, alguma coisa está errada. Porque eu preciso tomar uma decisão e preciso dormir depois dela. Porque se você decide algo e aquilo te rouba a paz, sequestra o seu apetite, tira a sua paz de espírito, não, alguma coisa está errada. Amém? Uma decisão ela precisa estar acompanhada de paz. Então, nós não nos movemos por emoção, mas nos movemos por princípios. O que nos movimenta são os princípios. Então, não há mais tempo para você gastar com coisas que não fazem sentido. Eu acredito que a gente está vivendo um tempo, e esse é um tempo de aceleração. Se você parar para pensar, quantos perceberam que esse ano passou ligeiro? Foi muito rápido esse ano. Porque a gente já estava torcendo para ele acabar e já vivia a expectativa desse fim acontecer. Então, não há mais tempo para você viver coisas que não fazem sentido. Amém?
Paulo tinha uma profundidade no encontro de 3 dias que Pedro não teve em 3 anos. Por quê? Porque ele não perdeu tempo. Ele viveu a profundidade do encontro. Então, se você quer viver coisas extraordinárias, se você quer viver coisas de fato que vão produzir respostas, se você quer viver um ano cheio, não um ano vazio, eu tenho certeza que essa palavra ela pode despertar você para viver uma nova realidade. E o primeiro princípio aqui é quando Deus diz para Josué: levanta-te, coloque-te de pé, assuma a sua posição. Olha para aquilo que você tem, olha para aquilo que está no seu interior, olha para a sua verdade, porque é isso que vai produzir, de fato, a manifestação de um novo tempo para a nossa realidade. Porque não adianta só fazer votos de que esse ano eu vou, esse ano eu vou, esse ano eu vou. Faça metas pequenas, coisas que você consegue, de fato, responder por elas. Né? Você vai, pastor, você tem razão, eu vou ler um livro por mês. Talvez isso nunca aconteça. Mas se você se comprometer de ler um livro a cada 6 meses, já é um grande avanço. E eu tenho certeza que isso você consegue fazer. Eu falo para uns aqui, lê só uma página por dia. Uma página por dia que você conseguir ler. Uma página por dia. E você vai ver que logo, logo você conseguiu ler um livro inteiro. Porque não adianta a gente gerar uma expectativa. Eu fico vendo, às vezes, nas igrejas, as palavras são ministradas, e são palavras poderosas, que têm, de fato, pela palavra de Deus, um poder de transformar a nossa realidade. Mas a minha pergunta é, aonde essa palavra está sendo plantada? Aonde essa palavra está sendo plantada? O que você está fazendo com a palavra que está sendo plantada? Ela muda a sua relação conjugal? Ela muda a sua relação familiar, você, seus filhos? Ela muda a relação dos filhos com os pais? Ela tem mudado a sua relação social? As pessoas têm olhado para a sua realidade e estão enxergando que existe algo novo aí em você? Elas conseguem, de fato, perceber que Deus é Deus na sua vida e aquilo que está acontecendo com você só pode estar acontecendo porque existe algo sobrenatural na sua realidade? Porque, senão, nós somos iguais a todo mundo. E, de fato, nós somos iguais a todo mundo, mas o que nos difere é o Espírito que habita em nós. Existe alguém que nos conduz para toda a verdade. Existe alguém que nos evita de andar por ciladas, por armadilha, por engano. Mas você tem sido essa companhia, ele tem sido a sua companhia, ele tem sido, de fato, aquele que tem dado direção. Você tem se submetido à instrução. Porque nós somos tardios em obedecer. Nós somos demorados, né? Nós somos demorados a obedecer. A gente sai daqui com muita vontade, mas a vontade vai se perdendo. Às vezes eu brinco aqui, a gente termina de ministrar uma palavra aqui e fala sobre obediência, e a pessoa no retorno ali já sai acelerando o carro, parecendo um louquinho. Você fala, gente, acabei de falar sobre obediência aos limites. A pessoa sai dali, está pensando que alguém vai mandar em mim? Vou sair acelerando. Ok, a vida é sua. Mas é essa vida mesmo que você quer viver? Uma vida onde uma palavra não consegue transformar a sua vida e às vezes o problema é de Deus, às vezes o problema... a palavra da igreja, não é a palavra da igreja. É você que não tem assumido um compromisso de plenitude. Talvez você não veio aqui nem para ouvir isso hoje. Pastor, hoje é um culto mais de celebração, um culto mais festivo. Eu quero, em nome do Senhor Jesus, que você possa viver uma realidade que você ainda não experimentou. Sabe, viver uma vida que você ainda não viveu. Experimentar coisas novas mesmo no mundo espiritual. Eu quero que você consiga viver o alinhamento entre céu e terra. Eu quero que quando você falar seja feito aqui na terra como é feito no céu, você veja a resposta de Deus naquilo que você tem orado. Sabe, uma vida de oração. Você quer viver algo novo? Comece a estabelecer uma vida de oração. Uma vida de oração, não deixe de orar um dia sequer da sua vida.
Não deixe de começar o seu dia sem antes ter falado com Deus. Não saia da sua casa sem você ter tido um encontro, sem você ter ido para o céu. Não saia da sua casa sem o seu espírito ter tido um momento de comunhão. Porque isso é que vai fazer a diferença. Sabe? Às vezes a gente sai de casa desabastecido e na primeira crise que enfrenta, a gente está desabastecido. A gente não tem nem como responder às crises. Por quê? Porque eu estou desabastecido. Mas quando você está abastecido, você sai de casa e você tem um confronto, você fala, glória a Deus, porque eu tive um encontro antes desse encontro. Porque isso é que vai dar a tônica das suas respostas. Sabe, avalie as suas respostas. Que seja um período de mais reflexão, um período de mais pensamento. Falar menos e ouvir mais. Falar menos, presta mais atenção no que está acontecendo. Porque a gente, por muito falar, a gente acaba perdendo as oportunidades. Comece a se entronizar mais. Sabe? Porque é isso que vai produzir diferença. Sabe, eu quero que de fato, quando as pessoas te conhecerem, olhe para você e diga, eu gosto muito quando alguém fala para mim assim, você é crente, não é? Sim, sou. Ah, logo vi. Você é diferente. Sabe, isso é tão bom. Eu não quero que as pessoas se assustem. Não, você é crente? Não, eu quero que as pessoas, quando vier visitar a igreja, ao te encontrar aqui, sorria porque te encontrou aqui. Olha, ele também está aqui. Não que ele entre pela porta, quando te vê aqui, você fala, não acredito que ele está aqui. Sabe, é isso que faz a diferença. A humanidade anseia pela manifestação dos filhos de Deus. Então que você, de fato, possa produzir esse novo. Eu queria que você fechasse seus olhos. Sabe, tivesse um momento, você e Deus aí, Pai, em nome de Jesus. Ninguém conhece ninguém melhor do que nós mesmos. Eu me conheço melhor do que qualquer um. E eu sei exatamente as coisas que precisam ser transformadas, as coisas que precisam ser mudadas em mim. Às vezes existem orações que são feitas por mim, que eu tenho certeza que não serão respondidas. Por quê? Porque existem coisas em mim que precisam ser transformadas. Ainda que pela tua misericórdia, as coisas têm chegado até a nós. Mas nós queremos abrir mão desse tempo onde as barreiras são impostas por nós. Nós queremos abrir mão desse tempo onde os muros são levantados por nós mesmos. Nós queremos, Pai, de fato, abrir o nosso coração para viver um novo tempo. Abrir o nosso coração para viver uma nova realidade. Abrir o nosso coração, Pai, para viver a manifestação de um tempo absurdamente sobrenatural. Nós queremos sim, Pai, que os dons sejam derramados, liberados neste lugar. Mas, em primeiro lugar, nós queremos ver corações sedentos. Corações que ardem e desejam por um encontro real, um encontro que Paulo teve, que a vida dele foi totalmente transformada em 3 dias. Nós queremos sim, Pai, que o nosso tempo em Ti não seja um desperdício, mas um enriquecimento. Nós queremos que a riqueza desse encontro não seja apenas uma riqueza para soberba, mas é uma riqueza para manifestar a Tua glória por onde quer que nós fomos, Pai. Aonde quer que colocamos a planta dos nossos pés, a partir desse momento do entendimento dessa convocação, o Senhor nos garante que essa terra será terra conquistada, terra dada por herança. O Senhor nos garante que a companhia Tua irá conosco em todo o tempo, por onde quer que fomos. Basta que nós possamos compreender que existe em nós algo para transformar uma realidade, uma sociedade, uma nação, uma cidade. Levanta aqui, Senhor, os Teus ministros, os Teus pastores, os Teus apóstolos, os Teus profetas, os Teus mestres, os Teus evangelistas. Visita os Teus filhos com um desejo imensurável, Pai. Abençoa os Teus filhos para viver uma nova realidade, uma nova fase. E que, em nome de Jesus, eles possam experimentar um novo tempo em todos os sentidos.
Amém, amém e amém. Eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração. Eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração. O Rei da Glória, quem é? O Rei da Glória, Jesus. Quem é o Rei? Ele é o Rei. Quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? Jesus, Jesus. Quem é o Rei? Jesus, o Rei da Glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração. Quem é? Quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? Jesus, Jesus. Ele é o Rei, Ele é o Rei. Quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? Jesus. Você pode se colocar de pé? O Rei da Glória, quem é? O Rei da Glória, Jesus, Jesus. Ele é o Rei, Ele é o Rei. Quem é? O Rei da Glória, quem é? Jesus, Jesus. Ele é o Rei. Você que é parente dos ministros, vocês podem subir aqui, viu?
seus familiares. Que os anjos vêm, que os fazem cantar santo. Você fica perto do seu. Que é que os anjos vêm, que os fazem se prostrar. O que é que os anjos vêm, que os fazem cantar santo? O que é que os anjos vêm, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos vêm, que os fazem cantar santo? O que é que os anjos vêm, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos vêm, que os fazem cantar santo? Para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória,